play. Então, estamos no ar. Boa tarde a todos. Então, como eu estava falando para vocês, hoje a nossa aula é sobre tecido muscular. Cadê aqui a formadora Leila? Está aqui. Então, tecido muscular é o assunto da nossa aula. Beleza? Vamos lá, coragem. Então, obviamente, o tecido muscular é composto de células musculares, óbvio, o que mais seria, né? Então, células musculares são as células que compõem os nossos tecidos musculares. E nós temos aqui, 4 modelinhos de células musculares para se divertir. Então, nós temos a célula muscular esquelética, célula muscular cardíaca, célula muscular cardíaca. Núcleo central, ela tem estrias na sua composição, e ela é uma célula ramificada, mas ela é ramificada quadrada, ela parece um tijolinho com ramificações, tá? Aí você tem a célula muscular lisa, que tem o núcleo central e é fusiforme. E você tem aqui a célula muscular esquelética. Aí você diz, mas não está escrito célula muscular esquelética, está escrito fibra. Por que está escrito fibra muscular esquelética, caramba? Porque as fibras musculares esqueléticas são células muito longas, como vocês estão vendo aqui, elas são muito compridas e elas são multinucleadas, tá? Ela já tem vários núcleos, olha aqui, cada escurinho desses aqui no desenho é um núcleo. Isso aqui vem da origem dela, tá? Da origem embrionária dela aqui. Agora não vem muito ao caso, daqui a pouco a gente volta a isso. Mas, por ela ser uma célula tão comprida e com vários núcleos, ela já parece uma fibra, de tão compridinha que ela é. Então, quando eu falo fibra muscular esquelética, é a mesma coisa que dizer célula muscular esquelética. É o nome que você dá a essa célula, tá bem? Então, a célula muscular esquelética, obviamente, é muito comprida, núcleos na periferia, como vocês estão vendo, e também, claro, é estriadinha. Ela tem estrias no na sua visualização do seu citoplasma. E você tem um outro tipo de célula aqui, que tem quando a gente fala em célula fusiforme, o que significa fusiforme? Alô? Formado de fuzil? Fuzil? Ratatatá? Não. Difuso. De quê? Em formato difuso. Difuso. E o que é um fuso? Tem formato alongado? Sim, mas o que é um fuso? Aí, eu... Sim, ela é um formato alongado, todos nós estamos observando claramente o formato alongado da célula. Sim, beleza. E aí a gente diz que ela é fusiforme. Não é possível que é a primeira vez que vocês escutam esse termo. As células musculares lisas são fusiformes. Né? É quase um clássico, é um chavão, né? Todo mundo fala. E o que é em formato de fuso? O fuso terrestre. O fuso terrestre. O fuso terrestre. Mas esse é redondo. Ou não? E agora? Que droga. Ela é alongada e pontuda, professora, então? Sim, ela é alongada e pontuda, mas eu quero saber o que é um fuso. Então, o fuso é a porção do globo, né? Então, tipo assim, é justamente essa porçãozinha que fica alongada e pontuda nos polos. Sim, também, tá certo. Agora, você pega só uma das fatiazinhas. Ok, tá certo, também. E, na verdade, esses fusos terrestres também ganharam esse nome porque são fusiformes. Aí você diz, sim, estamos chovendo no molhado, né? Estamos andando em círculos. Gente, um pouquinho de cultura geral. Vou ver se vocês lembram lá da infância de vocês, quando a mãe de vocês contava a historinha da Bela Adormecida. Lembra da Bela Adormecida? Por que ela dorme? Vocês não conhecem a história da Bela Adormecida? Porque ela se fura em uma agulha, tem uma agulha que se chama fuso, é mais para renda. Renda não. Para algodão, essas coisas. Crochê. Não! Eu tô vendo que diabos manuais vocês são muito bons. Pode criar lá? Mas vamos voltar à parte inicial. Para fiar lã? Isso, para fiar a lã.
Agora eu juro que alguém sabe o que é isso, né? Eu já vi. Olha! Eu também. Mas é que a maioria das pessoas não. Então você já tá... Minha avó tinha isso. Tua avó tinha um fuso? Uma roca de fiar? Sim. Olha que legal. Pezinho, tudo de madeira, tal, lá. Ele passava. Muito bem. Ela fiava algodão. Yes. Legal. É isso aí. Então, assim, a Bela Adormecida, aquela, ela foi dormir porque ela meteu o dedinho numa agulha, só que aquilo não era uma agulha, era o fuso da roca de fiar, igual o colega aí falou. O do desenho, normalmente eles não fiam algodão, porque algodão não dá nessas temperaturas, né? Eles fiavam lã de ovelha. Mas é o mesmo princípio que você viu a tua avó fiando algodão. Você pega aquele chumaço de lã, você tosa a ovelha, né? Tira a lã dela, lava, e pega aquele chumaço, bota no colo, enrosca na roca de fiar, que é aquele negócio todo de madeira, que vocês viram, um viu Vivia Cores na avó, os outros devem ter visto pelo menos no desenho animado, ou nos filmes que já tem hoje da Bela Adormecida, e aquele troço vai rodando, você vai pisando, né, o pedalzinho, aquele troço vai rodando, e você pega aquele chumaço de algodão ou de lã, e vai transformando aquilo num fio, você vai fiando. Tá, e aí? E aí aquilo vai girando e vai enrolando naquela agulha, que é o fuso. Só que ele vai enrolando e ele não vai formar uma bola redonda. Ele não vai formar um carretel de linha igual a gente compra na loja. Ele vai acabar formando um enrolado alongado, né? Porque ele sobe, desce, mas ele vai enrolar mais no meio do que nas pontas. E aquele negócio é que se chama fuso, é a origem da palavra fuso. Então, quando a gente fala de uma célula fusiforme, é aquele formato de fuso da roca de fiar, da tua avó, ou, para quem não teve a felicidade de ter uma avó que tinha uma roca de fiar, da Bela Adormecida serve, tá? Que obviamente é uma coisa antiga, não se usa mais, não daquele jeito. Mas o nome ficou, tá? Então, essas células musculares lisas, e aquelas linhas a gente usava mais, não era tanto para crochê, como uma menina aí falou, é muito mais para o tricô mesmo. Tricô ou simplesmente fiar, de fazer o tecido em teares. Pegar um tearzão e fazer, né? Você joga a lanceta para um lado e para o outro, para ir formando o tecido, tá? Mas isso é cultura geral, pouco tem a ver com histologia. Mas é só para saber de onde é que veio o nome aqui de célula muscular lisa, fusiforme. Tá bom. E aí a gente tem essa outra célula aqui com cara de alien, né? Uma coisa estrelada, muito doida, que é a célula mioepitelial. As células mioepiteliais são o quê? São células contráteis, mio, de muscular, mas ela é epitelial também. Elas não formam tecidos, tá? Mas são células que têm capacidade de contração, por isso ela entrou aqui em células musculares. Elas ocorrem mais ao redor de dutos e vasos, são coisas assim, mais... Não formam tecido, é só alguns lugares onde você precisa de um pouquinho de contração, tá bom? Aí, nomes específicos para tecidos musculares. Sarcolema. Quando a gente fala em sarcolema, a gente está falando do quê? Da membrana plasmática da célula muscular. Sarcoplasma é o citoplasma da célula muscular. Retículo sarcoplasmático é retículo endoplasmático liso de uma célula muscular, tá? Todas as células musculares são células alongadas e, claro, que tem que ter grande quantidade de filamentos citoplasmáticos, filamentos contráteis, que justamente vão dar essa capacidade de contração à célula e, consequentemente, ao tecido. Tá bom? Tá bom. Aí aqui os tipos de tecidos musculares. A gente tem o tecido, tem o músculo esquelético, o cardíaco e o liso. E esses aqui realmente formam tecidos, tá? As mioepiteliais não formam tecidos, como eu já falei. E esse desenho aqui, essa imagem, é do Junqueira. Tá? Eu gosto muito dela porque ela mostra o corte longitudinal e o corte transversal. Tá? Então, um corte longitudinal seria o quê? As células musculares, a gente falou, elas são sempre células alongadas. Então, imagina que isso aqui são 3 células musculares, tá? E em corte longitudinal, eu vou enxergar elas assim, uma do ladinho da outra. Em corte transversal, eu pego essas 3 e vou cortar assim. E aí você vê essa face, tá? Essa vista do teu tecido muscular. Então, assim é corte transversal, assim é corte longitudinal, que é o que eu tenho aqui, longitudinal, transversal. Tá bom.
Então, no músculo esquelético, o que você vai ver no corte longitudinal? Você vai ver células alongadas e você vai ver os núcleos que estão aqui, ó, escurinhos, eles não estão muito evidentes, mas na foto a gente enxerga. Os núcleos ficam bem alinhadinhos, parece um pontilhado, assim, de uma avenida bem pintada, sabe? As linhas, ela fica perfeitinha. Então, os núcleos são bem alinhados, porque os núcleos ficam só na periferia dessas células. No corte transversal, bom, você vê ele assim, com esse formato não redondo, ele é um formato poliédrico, e o núcleo necessariamente em alguma lateral. Quando a gente vai para o músculo cardíaco, você vai ver os núcleos em diferentes alturas, não são mais alinhados, porque o núcleo é central nas células, tá? Você também enxerga as estrias, olha que ele é todo preto e branco, e você enxerga, às vezes, com sorte, os discos intercalares. Tá? Agora, disco intercalar, são essas coisas em forma de escadinha. Isso só tem em músculo cardíaco. E no corte transversal, você vai ver o núcleo central e a célula em volta. O núcleo central e a célula em volta, e aqui só a célula não tem núcleo, porque não pegou na altura do núcleo. Tá bom. E aqui o nosso lindo músculo liso, células alongadas, em formato difuso, fusiformes, núcleozinho central, bonitinho. E no corte transversal, alguns lugares você vai ver núcleo, outros não, porque, claro, vai depender em que ponto você cortou. Características gerais de músculo liso, são aglomerados de células fusiformes, sem estrias transversais, sem estrias. Esse tem estrias e esse tem. As contrações do músculo liso são contrações lentas e involuntárias. Legal. Aí o músculo estriado esquelético. São feixes de células cilíndricas, muito longas, células muito longas, multinucleadas, ou seja, com vários núcleos, e estriações transversais. A contração é rápida, vigorosa e voluntária, praticamente o oposto do liso. E aí o estriado esquelético, como é que ele é? A célula também é alongada, ela é ramificada, unida por discos intercalares, e também tem as estriações transversais. E a contração do músculo cardíaco, como é que é? Bem vigoroso também, igual esse aqui, só que, obviamente, é rítmico e é involuntário, tá? Isso vocês também sabem. Beleza. Então, vamos olhar em mais detalhes o músculo estriado esquelético. Bom, as células musculares esqueléticas é a mesma coisa que fibra muscular estriada, tá? São dois nomes para a mesma coisa. As células são essas fibras musculares estriadas. Porque são justamente células muito longas, tá? Células muito longas, multinucleadas. Eu gosto desse desenho porque você vê que os núcleos estão na periferia, porque ele tem uma ideia de tridimensionalidade, né? E, na verdade, isso aqui é só para informar vocês, ó. Esses vários núcleos, eles ocorrem na célula, por quê? Porque quando ela se formou embriologicamente, ela se forma pela união, pela fusão de células precursoras, que são os mioblastos. Então, vários mioblastos em útero, né, durante o desenvolvimento embrionário, eles vão se unir e vão formar, então, uma fibra muscular estriada esquelética. Por isso que você tem vários núcleos numa célula só, tá? Mas isso aqui é só embriologicamente falando, em recém-nascidos ou adultos, você não tem mais mioblasto, não tem mais nada disso, você já tem só a célula nesse formato. Em humanos adultos, então, uma célula dessas tem 50 micrômetros de diâmetro, mais ou menos, é uma célula grande, e pode ter até vários centímetros de comprimento, ela realmente é uma célula comprida. Reparem, isso aqui é a célula, isso aqui são os núcleos, e puxando esses palitinhos de dentro da célula, sempre tem esses desenhos de a gente puxando os palitinhos de dentro da célula muscular. O que é que está sendo puxado aqui? Miosina? Quase. Actina, então. Actina? Quase. Miosina e actina? Aê! Actina e miosina e mais um monte de outras miofibrilas, enfim, proteínas contráteis, que juntas formam as miofibrilas. O conjunto actina, miosina, formam as miofibrilas. Então, isso aqui são as miofibrilas. E elas é que são estriadinhas, e por elas serem estriadas, a célula toda fica estriada. Tá? Tá.
Como é que a gente vai organizar? A gente vai voltar a isso, tá? Então, nós vamos ver de novo essa organização. Como é que se organiza o tecido muscular? Então, olha só, a gente tem, ao longo do tecido muscular, a gente tem, em lugares específicos, a gente vai ter tecido conjuntivo, tá? Esse tecido conjuntivo vai estar em 3 lugares específicos: no endomísio, no perimísio e no epimísio. O endomísio, então, é o tecido conjuntivo bem fininho que envolve cada uma das fibras musculares, estriadas esqueléticas. Aí, várias delas juntas vão estar unidas pelo perimísio. Então, o perimísio é um tecido conjuntivo que divide o grande feixe muscular, porque um grande grupo de fibras musculares forma os feixes musculares. E esses feixes, que é o músculo mesmo, né? Quando você fala assim, o músculo, sei lá, o bíceps, todo mundo conhece. O bíceps é formado, é um feixe inteiro, né? E aí ele vai ser subdividido em, por exemplo, vários feixezinhos pequenos, que é o perimísio que vai fazer essa subdivisão. Envolvendo o feixe todo, a gente tem o epimísio. O que é que vem junto? Bom, calma, daqui a pouco a gente volta nisso. Não entendi, professora. Então, vamos ver no desenho. Quem sabe no desenho vocês entendem. Olha aqui, esse aqui seria o músculo inteiro, teu feixe muscular completo, tá? Cada bolinha cinza dessas aqui está representando uma fibra muscular, uma célula muscular. Várias juntas formam um músculo. O que envolve o músculo como um todo é o epimísio, tá? Aí, dentro do músculo, você vai ter a separação em fascículos. Os fascículos são separados entre si pelo perimísio, envolve cada fascículo. E dentro de um fascículo desse, você vai ter, por exemplo, 4, 5, sei lá, algumas células, algumas fibras musculares, e em volta de cada fibra você tem o endomísio. Em corte histológico, e aqui saindo, então, isso aqui é uma célula, né? Puxando de novo dentro da célula, o que são esses palitinhos? As miofibrilas. Sempre alguém está puxando as miofibrilas dentro da célula muscular nos desenhos, sempre, tá? Elas é que são as responsáveis pela contração muscular. Onde é que elas estão? Dentro do citoplasma da célula, gente. Aqui está o núcleo, aqui estão as miofibrilas. Tudo isso é dentro do citoplasma de uma célula muscular estriada esquelética. Tá legal? Tá legal. Em corte histológico, o que você enxerga? Olha, isso aqui é um corte transversal, né? Então, a célula é comprida, eu cortei elas assim, tchá! Então, eu estou vendo elas de frente. Ok. Então, tá aqui, ó, uma célula dessa, o corte transversal de uma célula, ou seja, uma fibra, tá? Núcleo na periferia. Aí, aqui você tem outra, aqui você tem outra, aqui, ó, que grandona, você tem outra. Os núcleos sempre estão na periferia. Você repara que tem um branquinho muito discreto em volta deles, que você diz, realmente, me parece que aqui eu vejo onde termina e onde começa uma célula e termina a outra. Esse branquinho que você está vendo é onde está ocorrendo aquele conjuntivo bem fininho, que é o endomísio. Unindo um pequeno fascículo aqui, ó, a gente tem, nesse pontilhado, por exemplo, o perimísio. E por fora nós teríamos o epimísio, mas ele não coube na foto. Entendeu? Entender. Para que serve isso aí? O que tem nesse epimísio, perimísio e endomísio? Nesses aqui. O que vem junto com esse conjuntivo? Capilares. Vasos sanguíneos. Não só capilares, arteríolas e vênulas, mas, enfim, o raciocínio está certo. Vem a irrigação sanguínea. E o que mais? Amortecimento. Nervo. A inervação. Gente, o músculo só funciona se você der o sinal, né? Você tem que dar um comando para o músculo contrair. Esse comando, que vai dar? Quem é que vai dar? O sistema nervoso. Então, você tem que ter algum nervo inervando esses músculos. E os nervos vêm no tecido conjuntivo, tá? Aí, no tecido conjuntivo, tem vasos linfáticos, vasos sanguíneos e nervos. Outra função do conjuntivo, dessas capas aí, principalmente o epimísio e o perimísio, outra função.
Essa é um pouquinho mais enjoada de vocês pensarem, então eu já vou falar logo. Ela tem a função de manter essas fibras celulares muito fortemente unidas. É uma função realmente mecânica, tá? Você une elas muito bem, fica bem firmezinho o feixe, e aí quando você tem a contração desse feixe, você tem uma eficiência de movimento muito maior. Se eles fossem todos frouxinhos e soltos, sem alguma coisa envolvida, no momento que você contrai, eles se abrem, né? Então vai contrair, a fibra vai para o lado. Em ela indo para o lado, ela não vai conseguir puxar direito. Né? Ela não vai conseguir fazer o movimento que você quer, ela vai ficar... Agora, se você firma ela bem, claro, todo músculo vai ser ancorado em alguma coisa, normalmente em algum osso, né? Tendão, enfim. E aí, esse ancoramento, se ele é bem... Se o músculo é todo bem compactado, quando ele se contrai, você consegue realmente fazer, por exemplo, uma alavanca, tá? Então, o tecido conjuntivo serve também para essa união forte entre as fibras e proporcionar, então, uma eficiência maior no movimento. Vocês entendem a física por trás, né? Sim, vocês estão de poucas palavras hoje, então tá bom. Então, vamos lá. Continuando. Professora? Oi, pois não. A constituição do epimício, perimício, é a mesma do tendão ou ela tem tipo, uma diferença, tem uma transição? É um conjuntivo frouxo. Frouxo para denso modelado, denso não modelado. É mais um denso não modelado e frouxo. Tá? O denso não modelado, possivelmente você encontra aqui, mas esse aqui do perimísio e do endomísio, ele vai ser frouxinho. Se ele for muito denso, você não vai conseguir passar os vasos nele. Tá? Então, você tem um misto aí. Não é tendão. Tendão já é muito, muito, muito organizado. Não é um tendão. Mas ele é bem estruturado. Você já comprou uma peça de carne alguma vez na vida, né? Vocês já viram que por cima da peça de carne, muitas vezes tem uma capa assim meio esbranquiçada? Não uma gordura. Aquela meio esbranquiçada, ela meio parece que brilha. Assim, ela é meio vítrea. Já viram? Sim, parece uma película, né? Parece uma película. E é um saco de tirar aquilo. Você vai cortar aquilo, é um porre, né? Você tem que ter uma faca bem afiada, senão você sofre. E experimenta espichar aquilo. Não vai. Ele é irrasgável. Né? Inestendível. Ele não espicha, a não ser que você puxe no outro sentido das fibras. O que é aquilo? Por que ele é branco? Fibra, colágeno. Fibra colágena, fibra colágena. A gente não fala que as fibras colágenas do tipo 1, que compõem o tecido conjuntivo, são brancas a fresco, por isso que os tendões são brancos? Esse epimísio, ele tem muita fibra colágena. Ele é um tecido conjuntivo denso, bem modeladinho já, esse de fora. Né? Então, por isso que ele é branquinho, fibra colágena, bastante. E se você não tirar isso, se você resolver assar ou fritar com tudo isso, vai morder depois o chicletão. Ele é indestrutível, ele é muito resistente. Ele foi feito para ser resistente. Ele foi feito justamente para manter as fibras todas unidinhas e bonitinhas. Tadã! Viu que legal? Muito bem. Continuando, então. Agora, a gente já viu a estrutura geral, assim, do músculo. Agora, vamos ver as miofibrilas, as tais miofibrilas. Ai, Jesus, que quero? Os palitinhos. Esses palitinhos aqui, que ficam dentro da célula. Do que são constituídas as miofibrilas? Onde elas estão? O que fazem da vida? É o seguinte, olha aqui. O braço do cara, bração musculoso, olha os nossos atletas olímpicos aí, que a gente está vendo cada um bem desenvolvido, sua musculatura. Pega um pedacinho do músculo, tá? Aí eu peguei aqui um fascículo muscular. Então, eu tenho várias, o quê? Fibras musculares, estriadas esqueléticas, fibras ou células. Então, aqui eu tenho um conjunto de células, ou fibras. Aí, dessa conjunto de células, eu vou pegar uma célula. Isso aqui é uma célula. Professora, está escrito fibra. Eu sei, fibra e célula é a mesma coisa, tá? Então, tá aqui, fibra muscular, estriada esquelética. Uma só. Núcleo, núcleo, núcleo. Tá? Esses escurinhos aqui estão representando os núcleos, sempre na periferia da célula. Tá bom. Aí, dentro da célula, o que eu tenho dentro de qualquer célula? Citoplasma. Preenchendo a maior parte desse citoplasma, o que eu tenho nas células musculares? Miofibrilas. Agora, as miofibrilas. Então, vamos colocar a miofibrila na lupa.
As miofibrilas são formadas por unidades funcionais que são chamadas de sarcômeros. Vocês certamente já viram sarcômero na escola, eu tenho certeza absoluta que viram. Os sarcômeros vão de linha Z até linha Z. Então, isso aqui é uma miofibrila e ela é estruturada em sarcômero. De linha Z, a linha Z é um sarcômero. Aí, até a próxima linha Z é outro sarcômero. Até a próxima linha Z é outro sarcômero. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 sarcômeros nesta miofibrila. Claro, eu tenho mais, ele está mostrando só esses 3, tá? Muito bem, e do que são constituídos, do que é constituído um sarcômero? Bom, você tem a banda A e você tem a banda I. A banda A é A de anisotrópica, é a faixa escura. E a banda I é a banda isotrópica, é a faixa clara. Faixa escura, faixa clara. Aí você tem a banda H. A banda H é a zona clara no meio da banda A. Isso aqui é a banda H. Aqui e aqui é a mesma coisa. Aqui ele está mostrando só aqui para não ficar tão tumultuado, mas também está no meio da minha banda A. E você tem a linha Z. O que é a linha Z? É uma linha transversal escura no centro da banda I e é onde a gente considera o início e o fim de cada sarcômero. Porque aqui você tem algumas proteínas nas quais outras vão se ancorar. Então, é Z a Z. Muito bem. Aí vamos botar a lupa nisso aqui, de linha Z até linha Z. Então, isso aqui é um sarcômero. Acorda, gente. Eu tô com sono. Se eu tô com sono, você também deve estar. Cara, depois do almoço, que sono. O que eu tava falando? Linha Z a linha Z. Tá. Aí, o que você tem constituindo esse seu sarcômero? O que vocês me falaram que tinha mesmo as miofibrilas? Ali na pergunta, dois slides atrás. Actina e miosina. Actina e miosina, isso aí. Então, eis que surge, actina e miosina. Tá aqui. Actina são os filamentos finos que estão ancorados na linha Z, de um lado e do outro. Actina, actina, actina. E no meio, miosina. Formando esses filamentos grossos. Actina, miosina. Aqui em mais detalhes. Bolinhas e bastõezinhos. Tá? Tá, legal. Então, vamos lá. Proteínas que formam as miofibrilas contráteis. Os filamentos grossos, miosina. Filamentos finos, actina. Bom, vocês já estão vendo que não são a única coisa. Actina e miosina não são os únicos elementos. Então, vamos lá, de novo. Filamentos grossos, miosina e titina. Filamentos finos, actina, através da união de vários monômeros de actina G, tá? Tropomiosina e troponina, esse aqui é o clássico que todo mundo sabe. Actina, tropomiosina e troponina é o que estrutura o teu filamento fino de actina. É o mínimo que você tem que saber. Sendo que a troponina tem 3 subunidades, a subunidade I, C e T. E associada a esses filamentos ainda, nós temos quem? A nebulina. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Então, olha aqui, filamento grosso, miosina, muito bem. Os filamentos de miosina são constituídos de miosina do tipo 2. É uma molécula do tipo 2. Essa molécula de miosina toda aqui do tipo 2 é composta por 2 cadeias leves e 2 cadeias pesadas e 4 cadeias leves. As 2 cadeias pesadas são essas verdinhas aqui, ó, verde claro e verde escura, tem um bastãozinho, tem uma cabecinha na ponta e uma cauda longa, tá? Cadeia pesada. E 4 cadeias leves são essas azuisinhas, 2 para um lado, 2 para o outro. O conjunto da obra é que é a minha miosina. Beleza. Mas isso não é um filamento, isso é uma molécula de miosina. Ok. Aí eu pego várias moléculas de miosina e vou formar o meu filamento grosso. Então, o filamento grosso, o que você faz? Pega essas cabecinhas aqui de miosina, põe todo mundo para um lado. Arruma elas todas para um lado. Consequentemente, claro, as caudazinhas vão ficar todas para o outro. Então, cabecinhas para um lado, caudas para o outro. Aí você, puxa, ficou um negócio estranho. Tá? Então, agora inverte. Todo mundo cabecinha para o outro lado, caudinha para cá. Então, cabecinhas para lá, caudinhas para cá, cabecinhas para lá, caudinha para cá. No meio, você vai ter um ponto, claro, sem cabecinha, só caudinhas. Isto aqui é o que você enxerga na microscopia eletrônica. Aí você traduz para isso aqui, tá? Que são as moléculas de miosina, formando o nosso filamento grosso bipolar. Por que bipolar?
transtorno de personalidade? Não, porque ele tem 2 polos, cabecinhas para um lado, cabecinhas para o outro. Por isso que ele é chamado de bipolar. Tá? Tá. Filamento fino, actina. Só actina? Não. Monômeros de actina, bolinhas, tá? São proteicas... são proteínas globosas, tá? Que vão se unir, todas com a mesma polaridade. Você está vendo que tem um escurinho para um lado, clarinho para o outro, então mostra que está todo mundo com os escurinhos para um lado e todo mundo com os clarinhos para o outro, é a polaridadezinha dessa molécula globular. Junta esse monte de bolinhas e faz 2 lindos cordões de pérolas, tá? Então pega dois colarzinhos de pérola e torce um sobre o outro. Esse é o teu filamento só com os monômeros de actina. Só que não é só isso que vai formar um filamento fino. Junte-se a ele 2 moléculas, um parzinho de tropomiosina, e junte-se a isso a troponina com as suas 3 subunidades. Então, a tropomiosina vai se inserir aqui também em espiral, e a distâncias regulares, você vai ter o ancoramento nela da troponina. E a troponina com as 3 subunidades, a I, a C e a T, tá? O conjunto dessas 3 partes principais é que será o nosso filamento fino. Tudo bem? Tudo bem. Aí tá aqui, ó. Então, isso aqui é um sarcômero, linha Z, a outra linha Z. E aqui eu tenho actina, e aqui eu tenho miosina e miosina, tá? Claro que ele não desenhou toda a parte da actina, né? Ele botou só os monômerozinhos, porque o resto ia ficar muito tumultuado aí. Tá. Mas eu tinha falado de umas outras proteínas que faziam parte dos filamentos grossos e dos filamentos finos. Então, vamos lá. No filamento fino, a gente tem ainda associado a nebulina. Nebulina. Essa que está representada em azul, tá? Ela vai desde a linha Z, ao longo de todo o comprimento do meu filamento fino de actina. Tá? Ele atua como um modelo para regular o comprimento desse filamento. E nos filamentos grossos de miosina, a gente tem essa molécula representada em vermelho aqui, que é a titina. Tá? Então, a titina, ela se associa aqui à miosina, e aqui ela se ancora nessa linha Z, que também é uma rede proteica. Tá? Assim, ela mantém os teus filamentos de miosina no meio, na região central do nosso sarcômero. Tá bom? Tá bom. E ela também está envolvida no relaxamento e contração do sarcômero, porque quando ele está relaxado, é quando o sarcômero se abre, né? Então, ele não vai se abrir eternamente, porque isso aqui vai sustentar, vai segurar, vai dar uma certa atração e vai dar uma tensão passiva para que ele volte, né, de não estar tão esticado, tão relaxado assim, aí ele volta aqui via essa titina, tá? Muito bem. E aí você fala assim, tá, chega de detalhes. Não, engano seu. Nós ainda temos um citoesqueleto que sustenta e protege os nossos miofilamentos dentro da célula muscular esquelética, tá? Esse citoesqueleto protetor é constituído por desmina, que é essa amarelinha, bonitinha aqui, ó. Tá? Essa desmina é um filamento intermediário que se ancora... deixa eu localizar vocês. Isso aqui é a membrana plasmática. Vamos lá. Membrana plasmática da célula, isso aqui é do lado de fora, isso aqui é o lado de dentro da célula. Dentro da célula tem, então, os meus miofilamentos. Tá aqui, ó, 1, 2, 3 miofilamentos. São aqueles... De novo, o que são esses miofilamentos? Aí que eu já vou achar. Aqui. Os miofilamentos são esses bastõezinhos que a gente sempre puxa de dentro da célula, que são constituídos, então, por actina, miosina, lá. Tá. Esses miofilamentos, eles não ficam assim, a la louca dentro da célula, eles ficam organizados e protegidos, tá? Pela desmina, então, e a desmina se ancora na membrana plasmática da célula e envolve os miofilamentos em lugares específicos. Aonde? Sempre na linha Z de cada sarcômero. Precisa saber que é na linha Z? Não precisa saber que é na linha Z. Basta saber que é num lugar específico, que não é, nada é aleatório. Tá? Tudo é friamente calculado aí. É uma engenharia muito grande por trás. Tá bem?
Aí você tem, além desses aqui, você tem a plectina. A plectina está representada por esses bastõezinhos vermelhos, ó, que vão justamente unir, então, os filamentos de desmina adjacentes. Não adianta você ter umas cordas soltas, tem que amarrar uma corda na outra se você quer amarrar essa galera toda dentro da tua célula. Então, muito bem, tá ali a plectina. Não feliz com isso, você ainda tem essas anteninhas aqui, ó, anteninhas, que seriam a cristalina alfa-beta, que é uma proteína heat shock, uma proteína que aguenta variações de temperatura, associada à desmina. E ela protege, então, o teu filamento intermediário contra danos induzidos pelo estresse. Principalmente estresse o quê? Mecânico, né? Porque, obviamente, isso aqui você vai ter muito estresse mecânico, porque está toda hora se mexendo. Ok? Então, tá aqui a rede protetora contra estresse mecânico em volta de cada miofibrila. Viram como é rico em detalhes? Vocês acham que músculo é só aquilo ali, actina, miosina e deu? Não, tem um monte de coisa. Tá? Continuando. Então, como é que ocorre a contração muscular? Vamos ver. Bom, a contração muscular, ela envolve a associação, então, da miosina com a actina. Então, tá aqui, filamento grosso, filamento fino. O que acontece? A cabecinha da miosina vai tentar se ligar no receptor aqui, num local específico da actina. Tá bem. Só que, para que ela se ligue aqui, eu preciso que a tropomiosina saia da frente. A tropomiosina, aquela que passa ali perto, e na tropomiosina está ancorada a troponina. A troponina tem 3 subunidades, C, I e T. A subunidade T da troponina é aquela subunidade que liga a troponina à tropomiosina. Então, a subunidade T é que ancora a troponina à tropomiosina. A subunidade I, não, vamos aqui. A subunidade C, olha, ela tem uma anteninha aqui no desenho. O que significa isso? É aquela que vai ter o receptor para quem? Para o íon cálcio. Vocês sabem que para ter contração muscular, eu preciso da liberação de íons cálcio no citoplasma. Você precisa que o íon cálcio esteja liberado por ali para fazer a contração muscular. E onde é que esse íon cálcio vai se ligar no final das contas? Aqui, na subunidade C da troponina. Quando ele se liga aqui, ele vai induzir uma alteração na subunidade I, que essa subunidade I é que vai permitir que a tropomiosina empate ou não empate, impeça ou não impeça, incomode ou não incomode a ligação da cabeça de miosina com a actina. Por isso, I. Ver se ajuda vocês a decorar, tá? Então, quando o cálcio se liga aqui, digamos, ok, teve um sinal, liberação de cálcio, ele vai se ligar aqui na subunidade C, e aí você vai ter uma alteração de conformação aqui, na subunidade I, e ela vai fazer com que toda a tropomiosina se afunde para dentro da molécula de actina. Ó, vum, ela se afundou. Ao se afundar, ela vai liberar esse sítio catalítico aqui, esse sítio de ligação, para a cabeça de miosina. Agora a cabeça de miosina se liga aqui, você vai ter a liberação do ATP em ADP mais fosfato inorgânico, em ADP mais PI. Ao fazer isso, você tem a quebra da cabeça de... Quebra não, né? Um movimento de quebra, que a gente fala, da cabeça de miosina. Repara, aqui a cabeça de miosina está em 90 graus. Aqui ela está em, sei lá, 30 graus. Né? O que aconteceu? Então, você tem aqui o filamento fino e o filamento grosso com a cabeça de miosina. Aí ela ancorou aqui. Quando ela libera o ATP, ela está num ângulo de 90 graus e ela vai assim, pá! Ela vem para cá. Então, ela vai puxar o filamento de actina. Aí ela vai soltar e vai ancorar aqui de novo. Aí ela vai fazer outra quebra. Pá! E agora acabou meu braço. Mas é assim, então, que você vai tendo um correndo sobre o outro. E aí você vai diminuir o sarcômero. Entenderam como funciona a contração muscular? Sim. Ótimo. Aqui uma explicação do The Cell, mas eu não vou entrar em detalhes agora. E aí, então, se vocês conseguirem entender como funciona a contração muscular, tem que estar claro na cabeça de vocês que o que acontece é o deslizamento entre as miofibrilas, tá? Antigamente não se sabia se a contração acontecia por encolhimento dessas fibras, pelo enrolamento das fibras, não se entendia muito bem como é que funcionava, até que se descobriu que era por deslizamento. Então, aqui tem um sarcômero relaxado, de um músculo relaxado, e aqui o sarcômero de um músculo contraído. As miofibrilas finas, né, de actina, e as fibrilas grossas, os
né? Os filamentos grossos de miosina. Então, eles estão soltos aqui, está relaxado. Quando contrai, as cabecinhas vão puxando, né? E aí, então, a actina vem para cá. E a actina desse lado também vem para cá. Então, todo o sarcômero diminui. Claro, como isso vai acontecer ao longo de toda a tua miofibrila, que é constituída de vários sarcômeros, toda a miofibrila encolhe, então a célula em toda vai acabar encolhendo também, tá? Quem não entendeu aqui, tenta aqui. Linha Z, miofibrilas, filamentos finos, filamentos grossos. Isso aqui é o músculo relaxado, e aí ele desliza um sobre o outro, aí você tem aqui o músculo contraído. Tudo bem? Tudo bem. Agora vamos ver como é que se organiza o retículo sarcoplasmático nisso aí. Bom, o retículo sarcoplasmático é o nosso retículo endoplasmático liso. Dentro dele é que você vai ter os íons cálcio guardados. Só que esse retículo, ele se organiza de uma maneira muito especial. Ela forma uma rede de cisternas, tá? Que vão envolver grupos de miofilamentos, separando daí esses grupos de miofilamentos em feixes cilíndricos. Olha aqui, os feixes cilíndricos de miofilamentos envolvidos, ó, por essas cisternas do retículo sarcoplasmático. Aqui tem uma cisterna, aqui tem outra cisterna, que está envolvendo um outro conjunto de miofilamentos. 1, 2, 3 aqui, conjuntos, tá? Isso aqui é dentro da célula, ok? Associado a esse retículo sarcoplasmático, dentro dele vai ficar armazenado o cálcio, tá? Se você quer que você tenha contração muscular, você vai ter que liberar o cálcio daqui para o citoplasma. Tá bem. Associado a isso, você tem um sistema de túbulos transversais, ou sistema T, que é uma rede de invaginações tubulares da membrana plasmática. Então, você tem a membrana plasmática da tua célula, sarcolema, perdão, e essa membrana plasmática, ela não é simplesmente como em todas as outras células. Você imagina um balão de aniversário, bexiguinha de aniversário, tá? Não enche muito ela, deixa ela meio, não muito cheia. E aí enfia o teu dedinho, outro dedinho, pede para várias pessoas ir colocando os dedinhos para dentro desse balão. Então, você tem membrana plasmática e ela entra e ela volta. E membrana plasmática, ela entra e ela volta. É isso o sistema... Ai, que susto! É isso o sistema de túbulos transversais ou sistema T. Invaginações tubulares da membrana plasmática para dentro da tua célula muscular. E elas vão envolver os miofilamentos necessariamente nas junções das bandas A com banda I, de cada sarcômero, ou seja, em lugares específicos. Tá? Esse sistema de túbulos T, ele é responsável pela contração uniforme de cada fibra muscular esquelética. O que é uma fibra muscular esquelética? É uma célula. Como é que isso aqui, o que tu tem a ver, né, o sistema de túbulo T com a contração uniforme? Me perdi. É o seguinte. O sinal para você ter contração muscular vai ser um sinal elétrico do sistema nervoso. E aí, esse sinal elétrico vai ser despolarização, que vai fazer com que você libere cálcio, tá bem? Só que esse sinal, ele vai chegar, então, normalmente ele chegaria da periferia lentamente para dentro da célula muscular esquelética, tá? Se você só tem a cobertura por fora de membrana plasmática. Você tendo essa membrana plasmática penetrando no interior da tua célula, você vai ter um sinal muito mais rápido até a parte interna da célula, porque um sinal elétrico é muito mais rápido do que qualquer outro, porque ele simplesmente é uma despolarização que corre pela membrana plasmática. Então, com isso, as miofibrilas de fora se contraem no mesmo momento em que as de dentro, porque o sinal rapidamente foi de fora até a parte mais central da tua célula muscular esquelética, tá? E aí, o conjunto, a associação aqui de retículo sarcoplasmático com sistema de túbulos T vai formar as chamadas tríades, tá? Você tem, então, um túbulo T e duas expansões do retículo sarcoplasmático, uma de cada lado do túbulo. Um túbulo T e duas expansões, uma, duas, do retículo sarcoplasmático em volta de cada túbulo T desses. Tá?
Entenderam? Ou estão perdidos? Vamos tentar de novo. Isso aqui é outra imagem mostrando o sistema de túbulos T. Isso aqui é do Junqueira, eu gosto muito dele, ele é muito didático. Então, olha aqui. Membrana plasmática da tua célula muscular. Aqui por fora é lâmina basal e fibras reticulares, tá? Tudo bem. Membrana plasmática. Essa membrana plasmática vai ter invaginações para dentro da célula. Aquela história de enfiar o dedinho para dentro da bexiguinha, tá? E essas invaginações vão ser em lugares específicos, tá? Por isso que não é aleatório. Vocês estão vendo que elas estão sempre numa altura, porque é em lugares específicos dos sarcômeros. Tudo bem. Então, esse é o túbulo T. Então, se eu tenho uma despolarização aqui na superfície dessa célula muscular, tão rápido quanto está aqui, essa despolarização vai atingir a parte mais interna da minha célula. E essa é a graça. Rapidamente, você vai ter, ao mesmo tempo que você vai ter contração dessas miofibrilas aqui, você vai ter contração dessas miofibrilas bem centrais, porque a despolarização, o sinal chegou muito rápido, chegou instantaneamente, é simultâneo, aqui e ali, porque sinal elétrico é muito rápido. Em volta dos túbulos T, associados a ele, você tem quem? As cisternas do retículo sarcoplasmático, cisternas do retículo endoplasmático liso, que é onde vai ficar guardado o cálcio. Essas cisternas, então, são esses saquinhos em azul aqui que ele está mostrando. Repara, cada túbulo T tem 2 cisternas, uma de cada lado. Por isso que a gente chama de tríade. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? É um túbulo T e 2 cisternas. Qual é a graça? Quando vem o sinal elétrico, esse sinal elétrico é passado para as cisternas, e aí das cisternas vão fazer o quê? Vão liberar o cálcio. Para que o cálcio? Eu preciso do cálcio para fazer contração. O cálcio vai se ligar na subunidade C da troponina, aí a subunidade I da troponina vai fazer com que a tropomiosina se afunde, libera aqui o ponto de ancoramento da miosina com a actina e você tem o movimento. Beleza? Tá fácil? Espero que sim. Esse silêncio é sempre meio preocupante. Se tiverem dúvidas, vocês vão perguntando. Ninguém está me escrevendo para dizer que eu estou fora do ar, né? Não caiu minha ligação. Não. Junção neuro... Alguém abriu o microfone, ia falar? Não, tá bom. Então, o que é a junção neuromuscular? Bom, eu estou falando o tempo inteiro aqui que, para ter contração muscular, eu preciso que alguém informe esse músculo. Olha, você está precisando contrair, vamos fazer alguma coisa. Isso é quem? O sistema nervoso, através, então, da junção neuromuscular. Como é que funciona a junção neuromuscular? Perdão, é onde você junta um neuro com um músculo, né? Um neuro com um músculo, um sistema nervoso com músculo. Tá bom, neurônio. Placa motora é o termo utilizado para esse local, esse conjunto. O que é, então, uma placa motora? É onde eu vou encontrar as ramificações dilatadas, desmielinizadas dos nervos motores. Esses nervos motores estarão colocados dentro de uma depressão na superfície da fibra muscular. Então, esse aqui era o meu músculo, minha fibra muscular. E aí, nele vai estar num buraquinho, numa depressão em cima dessa fibra, você vai ter essa ramificação dilatada, desmielinizada de um nervo motor. Beleza. Cada ramificação, então, vai ser um terminal axônico. Nesse terminal axônico, eu vou ter mitocôndrias e eu vou ter vesículas sinápticas. O que eu tenho? O que é uma vesícula sináptica? É aquela vesícula que contém o neurotransmissor que vai agir naquela sinapse específica. Qual é o neurotransmissor dos neurônios motores aqui para fazer o músculo funcionar? Pode falar, meu filho. Acetilcolina. Isso mesmo, está escrito aqui, mas vamos lá. É para falar. É quando vocês falam para você que vocês estão vivos e acordados. Então é isso, acetilcolina. Legal. Então, a acetilcolina, evidentemente, vai ser liberada ali na fenda sináptica. O que mais que eu vou encontrar na fenda sináptica? Colinesterase. Todase é uma enzima que quebra, não sintetiza, quebra. Então, a colinesterase vai quebrar o quê? Acetilcolina, claro, né? Por quê? Porque você quer liberar a acetilcolina, ter contração.
No momento em que você para de liberar, você quer que ele pare de contrair, não é para ficar contraindo o resto do dia. Então, você tem que quebrar a tua acetilcolina via colinesterase. Muito bem. E logo abaixo, você tem o sarcolema, que é, então, a membrana plasmática do teu músculo, né? Ele vai formar umas dobras juncionais. E nessas dobras, eu vou ter os receptores de quem? Da acetilcolina. Não adianta eu ter o neurotransmissor se eu não tenho quem perceba ele ali. Eu preciso do receptor. Se eu não tiver receptor, não vai funcionar. Tá? Legal. Fala. Nada não, foi mal, apertei sem querer. Apertou sem querer, tá bom. Tu tá brincando de apertar botão aí no teu computador, é? É para te manter acordado? Tá, vamos lá. Gente, eu tô morrendo de sono. Chega tarde, é triste, tá quente aqui. Ok, entenderam a placa motora? Entenderam. Eu já vou para um desenho que vai facilitar bastante. Mas agora tem um outro conceito aqui importante que eu quero que vocês entendam. Unidade motora. O que é uma unidade motora? Uma unidade motora é o conjunto de uma fibra nervosa mais uma ou várias fibras musculares que essa fibra nervosa inerva. Então, assim, uma fibra nervosa pode inervar uma até 160 fibras musculares. Legal. Qual é a diferença entre uma unidade motora do tipo uma fibra nervosa para uma fibra muscular e uma fibra nervosa para, digamos aqui, 160 fibras musculares? Qual é a diferença? Na prática. A precisão do movimento. A precisão do movimento. Exato. Todo mundo entende isso? Parece que sim. Porque olha aqui, ó, se eu tenho um neurônio aqui, uma fibra nervosa, e esse aqui é uma fibra muscular, tá? É 1 para 1. A outra seria uma terminação nervosa que se ramifica e vai inervar, por exemplo, 3 fibras musculares. Então, no momento em que eu tenho ativação desse neurônio aqui, eu já vou ter pelo menos 3 fazendo contração. Então, vai ser uma contração já mais maior, sem grande controle. Os 3 vão contrair do mesmo jeito, não adianta, porque é o que tem, no momento que você ativa aqui. Então, todos os 3 vão fazer o movimento de contração. Se eu tenho 1 para 1, eu consigo fazer uma contração menor. E se do lado é o outro 1, então você pode, ao invés de sempre ativar 3, eu posso ativar só uma, eu posso ativar 2, eu posso ativar essas 2, eu posso ativar essas 2, então eu vou ter mais precisão no movimento. Onde é que eu vou ter um conjunto mais nesse modelo aqui? Onde é que vocês imaginam? Nas mãos. Oi? Nas mãos, na língua. Nas mãos. A língua, sim. Também. E o olho. A gente tem uma precisão no olhar muito grande. Também. E mãos, claro, né? Fez plim. O que aconteceu? Eu caí? Levantaram a mão. Ei, professora, a senhora Antes de levantarem a mão, gente, eu não enxergo. A senhora pode definir o que é sináptica? O quê? Sináptica. Fenda sináptica é a fenda que fica na sinapse. Resolveu? Tá. Resolveu ou não? Não, tipo, eu ia perguntar o que ela faz, entendeu? O que ela faz? Ela não faz, ela é. O que é uma fenda? Uma fenda é uma fenda. É uma boa. Jura? Uma fenda sináptica. Uma fenda sináptica. Finge que eu sou teu irmãozinho de 5 anos. O que é uma fenda? É um espaço. Um espaço, um buraco. É um buraquinho estreito, né? Uma fenda pode ser entre 2 rochas, pode ser na cabeça de um parafuso, que você vai usar a chave de fenda para colocar naquela fenda para girar o parafuso. É uma coisa sempre pequena e alongada, né? Com uma depressão. Não é isso? Tá, tranquilo. Beleza. Então, essa fendazinha, esse espaço, é um espacinho na sinapse. É que vocês não tiveram no sistema nervoso, tudo bem, eu sei. Mas na sinapse, então, essa fenda fica o quê? De um lado, você tem a terminação do axônio,
e do outro lado você tem a célula inervada por aquele axônio. Nesse caso, um músculo. Poderia ser um outro neurônio, né? Se é uma fenda sináptica dentro do cérebro, então é de neurônio para neurônio. Entendeu? Tomara que tenha entendido, porque eu não vi a resposta, não sei. Tu tem que falar se tu entendeste, menina. Não vai falar, tá bom. Então, olha lá, aí a unidade motora... Ah, obrigada. Eu entendi, professor. Obrigada, legal. A história, então, da unidade motora, aparentemente vocês também entenderam que se você tem 1 para 1, você vai ser mais preciso no teu movimento. E se você tem 1 para mais, eu desenhei 3, mas poderiam ser 160, você vai ser menos preciso. Não é questão de força, é precisão de movimento, tá? Então, isso aqui é para enfiar uma linha numa agulha, é para olhar um detalhe ali, você olha no microscópio. Pensa, quando você olha no microscópio, você olha só em 2 buraquinhos que já são pequenos. Mas você consegue dizer, é a célula de cima? Não, é a de baixo. Poxa, aqui de cima e de baixo é um movimento minúsculo que você faz com o olho, mas você consegue perceber, tá? Então, isso é precisão de movimento. Isso aqui é para músculos maiores, movimentos maiores, do tipo bíceps, músculos das coxas, esses que tem mais é que botar para quebrar. Vamos fazer movimento grande, sem grande destreza de movimento. Claro, todos os músculos vão ter um conjunto, uma mistura de vários tipos de unidades motoras, né? Você não vai ter só um tipo ou só outro, mas você vai ter predomínio de um e o predomínio de outro, dependendo de que músculo você está falando. Tá bom? Tá bom. Aí, voltando aqui a nossa junção neuromuscular, porque eu falei, então vamos tentar imaginar isso. Aqui, ó, terminação do meu axônio, as vesículas sinápticas em amarelinho, as mitocôndrias, aqui a mielina, a última parte é desmielinizada, e ela fica dentro, ó, de uma depressão, nisso aqui, que é para ser esse rosa, é para ser a fibra muscular estriada esquelética, com os mitocôndrios agora da célula muscular estriada esquelética, e aqui já as miofibrilas contráteis. Essa acetilcolina vai ser liberada na fenda, aí você tem o receptor e você tem a acetilcolinesterase junto ao receptor, mas você também tem a acetilcolinesterase na própria fenda, que é para você rapidamente parar a sinalização e parar, então, a contração imediatamente, tá? Isso aqui é baseado em fatos reais, né? Você tem em preto terminal axônico e aqui uma placa motora, aqui outra placa motora. Tá? Isso aqui é o nervo, e fica corado em pretinho pela prata também. Tá bom? Tá bom. Aí vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de fuso neuromuscular. Muito bem, o fuso neuromuscular, ele faz o quê? Ele monitora o tempo inteiro a posição dos membros e o estado de tensão dos músculos. Você não precisa olhar para as tuas pernas ou para as tuas mãos para saber se você está contraído, se você está relaxado, se está para cima, se está para baixo, se está para frente, se está para trás. Você sabe onde estão as tuas pernas, mesmo no escuro, ou as tuas mãos. Por que você sabe? Ué, eu sei porque eu sei. Não, tu sabe porque tu sabe uma obra. Você sabe porque alguém te informou. Quem é que te informou? O fuso neuromuscular. Claro, o conjunto de fusos neuromusculares de todos esses músculos, tá? Eles monitoram e informam o sistema nervoso central o tempo inteiro onde é que estão os teus membros, o que eles estão fazendo, para você não perder o controle. Ok? Ok. Como é que isso funciona rapidamente? Tá aqui o músculo, né, a fibra muscular que faz força, que contrai para fazer força, e aqui a fibra muscular intrafusal, que a gente chama. Quando você tem contração do músculo, a intrafusal ela vai ficar meio bamba, mas em seguida ela se ajusta. Quando ela se ajusta, ela vai ativar os neurônios, aliás, ela vai ativar a cadeia, blá, 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 blá. Ela vai ativar as fibras nervosas sensitivas que vão subir e dar a informação lá para o sistema nervoso central. Como é que ela se ajusta? Porque ela também vai se contrair. Tá? Ela vai se contrair também. Não entendi. De novo. Fibra muscular cortada e ela se continua aqui. Então, esses escurinhos seriam as fibras musculares de fazer força, de contração. No meio delas, disfarçada, está o sensor, tá? Que vai ficar toda hora informando o sistema nervoso central como é que esse músculo está. Então, você tem a fibra motora, que vai, então, inervar isso aqui, vai dizer, contrai. Quando é que vai contrair? Quando os outros se contraírem também, ela também vai contrair.
E aí, quando ela se contrai, aqui dentro você tem todo um sistema bem elegante de percepção, é tipo uma molinha, ela distende e volta. Então, essa mudança aqui de conformação vai ativar este sensor e que vai, então, levar a fibra aferente sensitiva, né, que vai subir e vai levar a informação do sistema nervoso central. E aí você vai saber a quantas andam os teus membros. Tá bom? E em corte, a gente enxerga assim, isso aqui é músculo de contração normal, né? E aqui, ó, as fibras fusais. Tá bom? Tá bom. E aí, falando ainda um pouquinho sobre os tipos de fibras musculares estriadas esqueléticas, a gente tem 3 tipos de fibras. Do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Do tipo 1, fibras lentas, também chamadas de fibras vermelhas. Como é que elas são? Pequenas e ricas em mitocôndria. Então, se ela é rica em mitocôndria, você já imagina que ela vai gastar muita energia, né? Ao longo do tempo. Senão ela não precisava de tanta mitocôndria. Tá? Vocês sabem o que a mitocôndria faz da vida? Vocês estão vendo com a Luciana. Alô? Produz ATP. Produz ATP, que serve para energia, né? Serve para tudo, tá? Não precisa entrar em detalhes. ATP, ok, energia. Então, se você tem muita mitocôndria, é porque você vai precisar de energia, senão você não ia ter. Tá bom. Essas fibras, então, do tipo 1, fazem contrações lentas e continuadas. Aí você diz, olha, que estranho, lenta. Para que eu preciso de mitocôndria para fazer uma coisa lenta? Experimenta fazer lento e continuado. Isometria. A gente não aguenta muito tempo quando está fazendo esses exercícios de isometria na academia. Agora, porque aqueles que a gente faz na academia, a gente tenta fazer com músculos que não são feitos para isso. Mas você passa o dia inteiro, na verdade, fazendo isometria na manutenção da tua postura. Você passa o dia inteiro equilibrando a cabeça em cima do pescoço. Através, obviamente, de contração muscular. Você mantém as costas retas, né? Em pé, não necessariamente, mas aguenta também em pé o dia inteiro. Agora, você não aguenta o dia inteiro segurando um saco de, sei lá, de 3 quilos de açúcar. Já fica difícil, né? Então, esses músculos aqui de manutenção de postura, eles justamente aguentam uma contração o dia todo, estão de boas. Então, as contrações são mais fracas, porém são muito resistentes à fadiga dessas fibras musculares do tipo 1, tá? O suprimento vascular dessas fibras é bem rico e você tem grande quantidade de mioglobinas nela. Tá bom. Aí você tem outro tipo, tipo 2, que são obviamente o contrário, né? Essas são lentas, essas são rápidas, essas são vermelhas, essas são brancas. Beleza. Essas são fibras grandes e com poucas mitocôndrias. Essas eram pequenas e com muitas. Então, essas aqui fazem contração rápida. Em compensação, elas se cansam rapidamente, fatigam-se com facilidade, porque você não tem, é outro tipo. E você tem, no entanto, uma contração bem mais forte. Então, esse tipo 2, e você, calma, daqui a pouco eu termino. E você tem as fibras musculares do tipo 3, que são intermediárias entre as duas em termos de característica fisiológica. Tá bom. Em todo músculo, você vai ter todos os tipos de fibra muscular. Só que você vai ter um predomínio de um ou um predomínio do outro, dependendo de que músculo você está falando. Se ele é um músculo postural, ou se ele é um músculo de corrida, ou de qualquer outra coisa. Tá? Bem fácil de entender. E aí, olha que bacana aqui. A diferenciação das fibras musculares do tipo vermelho e do tipo branco, ou intermediário, tá? É controlado pelos nervos que inervam essas fibras. Se eu pegar a inervação e trocar experimentalmente no laboratório, a fibra vai se acomodar ao novo suprimento nervoso. Então, ela vai deixar de ser uma coisa para ser outra. Se eu pegar o nervo que estava inervando isso aqui e inervar essa aqui vai se transformar nessa. Legal, né? Bem bacana. E aí, acabamos o músculo estriado esquelético. Vamos falar de músculo cardíaco. Bom, músculo cardíaco é o seguinte. A célula muscular cardíaca é chamada de cardiócito. Legal. Os cardiócitos você também pode chamar de fibras, mas normalmente são células, mas você pode chamar de fibras que tem somente um núcleo central. Não é uma célula multinucleada, é um núcleozinho central só. É revestida... Alguém quer falar? Professora, o menino enviou aqui no chat, tá perguntando qual tipo de fibra se regenera mais rápido. Boa pergunta. Não sei. Não tenho a menor ideia.
Foi mal. Não sei, realmente não tenho a menor ideia. Pode procurar no livro, depois você conta para nós. Tá? Voltando. Músculo cardíaco. Todas as células cardíacas são revestidas por uma fina camada de conjuntiva. Mas a gente já não tinha dito que tinha endomísio? Gente, endomísio, perimísio e epimísio é músculo estriado esquelético. Mudou. Estamos no cardíaco. Então, tem também esse revestimento, mas não é a mesma coisa, entendeu? Não tem o mesmo nome, ele é diferente. Beleza? Aquilo ali é só para músculo estriado esquelético. Tá bem? Mas temos também aqui um revestimento, tá? De conjuntivo em volta de cada cardiócito, que seria o equivalente ao endomísio do músculo esquelético. Tá? Ele é igual, tá? Mas é outra coisa, não tem o mesmo nome. Tá? Discos intercalares é uma coisa que eu só encontro em músculo cardíaco. Tá? O que são esses discos intercalares? São os complexos juncionais entre as células adjacentes, células musculares cardíacas adjacentes. Os discos intercalares são compostos por 3 regiões: zônula de adesão, desmossomos, junções comunicantes. Mas eu achei que eu não ia mais ver isso, eu já vi isso na primeira aula, eu achei que já deu. Não deu. Você viu na primeira aula justamente porque você vai ver o resto da vida isso. Tá? Isso é recorrente. Então, vamos lá, vocês já conhecem. Zônula de adesão, são os desmossomos em faixa, ancoram filamentos finos de actina. Desmossomos, os pontiformes, ancoram filamentos intermediários de queratina, tá? Então, essas duas aqui, você vai encontrar nos discos intercalares que vão fazer o quê? Vão ancorar fortemente uma célula muscular cardíaca na outra. Além dessas, em um lugar específico, a gente tem muitas junções comunicantes do tipo gap junctions, tá? Graças a essa quantidade enorme de células de junções tipo gap, a gente diz que o coração é um sincício fisiológico, ou seja, ele funciona como se fosse uma única célula, porque ele se comunica tão rápido, você dá um comando aqui, todo ele faz a mesma coisa, no mesmo momento, como se fosse uma única célula, mas não é. Tá? Ele só funciona bem porque ele se comunica muito bem. Tá bom? Aí aqui uma imagem, tá? De um músculo estriado esquelético. Desculpa. Músculo cardíaco, olha, ele também tem sarcômeros dentro dele, ele é estriado igual, tá? Toda a parte do sarcômero é a mesma, não preciso repetir, é a mesma coisa. E aqui o disco intercalado, ó. Então aqui é uma célula, aqui é a sua vizinha. É claro, gente, é coração, ele bombeia a vida toda, ele tem que se contrair vigorosamente a vida toda. Então você precisa, obviamente, de um ancoramento muito forte entre essas células para não rasgar. Esse ancoramento é feito pelos discos intercalados, tá? E ele tem um aspecto escalariforme, ou seja, formato de escadinha, tá? E aí ele vai ter os componentes transversais e longitudinais. Os transversais são esses aqui e aqui. Isso aqui é a parte transversal do meu disco intercalado. O que eu vou encontrar aqui? Faixa de aderência, tá? As faixas de aderência, actina e actina se ligam à faixa de aderência, e os desmossomos. Desmina se liga nos desmossomos, tá? Então, como também os próprios sarcômeros se ancoram aqui nesses complexos juncionais, que é aqui e aqui, que, é claro, é onde é o sentido da célula que vai se encolher. Então, aqui é onde você tem que ter, obviamente, a força. Neste sentido aqui, que é no sentido longitudinal do meu disco intercalado, ó, aqui você não tem junção de ancoramento, aqui você vai ter junções comunicantes como a principal estrutura, porque você não vai puxar para assim, você vai puxar assim, nesse desenho. Outro lugar que eu vou ter muita célula, junção comunicante, é em toda a lateral da célula, que vai comunicar essa célula com essa, e obviamente vai acontecer aqui também. Tudo bem? Tudo bem. Aí, olha a carinha do cardiócito. Isso aqui é a microscopia de luz no cardiócito. Olha os núcleos. E aqui o citoplasma dessas células. Aí você está, cadê o disco intercalado? Então, ele está mostrando um aqui que eu nunca consegui enxergar. Aí você vê mais ou menos uma linha aqui, muito
chinfrim, você vê mais ou menos aqui, mas não é mais parecendo uma dobra. Ou seja, você não consegue ver direito os discos intercalados. Ué, mas tem ou não tem? Tem! Tem! Só que não é porque tem que você vai enxergar. A vida não é fácil assim. Tá? Então, só acredita. Então como é que sabe que tem? Gente, porque alguém usou microscopia eletrônica, né? Evidentemente. E algumas outras colorações melhores do que essa aqui, porque essa aqui não está uma grande coisa. E aqui o desenho, então, de um cardiócito. A região do disco intercalar, ó. E aqui é o outro cardiócito. Tá vendo? Você tem, então, aqui a linha de ancoramento de desmossomos e isônimo de adesão. E aqui, ó, é onde você vai ter quem? As junções tipo gap. E aqui, de novo, a parte de ancoramento físico mesmo, de desmossomos e isônimo de adesão. Tudo bem? Repara que entre uma célula e outra também não é reto, ó. Ele é todo cheio de reentrância, parece aqueles negocinhos de guardar ovo, ou colchão, casca de ovo. Tá bem? Tá bem. Como é que funciona o sistema T e o retículo sarcoplasmático nas células cardíacas, né, no músculo cardíaco? Ele também existe, só que ele é menos organizado do que no músculo estriado-esquelético. Então, os túbulos T. Ai, que eram mesmo os túbulos T, gente? Me ajuda? Quem lembra? Para ter a contração ao mesmo tempo, né? Sim, mas o que ele é? Exatamente o túbulo T. Inervações. Oi? Inervações. Inervação? Invaginação. Invaginação. Do quê? Do sarcolema. Do sarcolema. Da membrana plasmática da célula para dentro do citoplasma celular, né? Então, os túbulos T são aquelas invaginações do sarcolema, que é a membrana plasmática, né, para dentro da célula. Isso é o túbulo T. Na célula cardíaca, os túbulos T são maiores e mais numerosos, principalmente mais numerosos lá na banda Z, mas isso não importa muito, o que importa é que eles são maiores. Já o retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso, dentro do qual vai ficar armazenado o cálcio, ele é menos desenvolvido, ele é mais mirradinho no coração, tá? E esse sistema todo, ao invés de ele formar as tríades, que era um túbulo T no meio e duas cisternas de retículo sarcoplasmático, no coração eu tenho somente díades, um túbulo T e uma cisterna do retículo sarcoplasmático. Aqui é um túbulo T e uma cisterna, tá? Outra coisa muito importante que diferencia célula estriado-esquelética de célula cardíaca: mitocôndrias. Você tem muito mais mitocôndrias no coração do que no músculo estriado-esquelético, tá? Muito mais, quanto mais? Muito mais, muito mais. Olha só, o músculo cardíaco, 40% do volume do citoplasma da célula é ocupado por mitocôndria. Quase a metade do volume da célula é ocupado por mitocôndria. Já no músculo esquelético, só 2%. Poxa, é uma diferença brutal, vai. De 4% para 2%, de 40%, perdão, metade, para só 2%. Quase metade, né? É um monte. Então, aqui, ó, uma imagem semelhante àquela que eu mostrei antes para o músculo estriado-esquelético, agora para o músculo cardíaco. Também é do Junqueira essa imagem, achava bem didática. Então, está aqui, ó, o sarcolema, que é a membrana plasmática da célula muscular, os túbulos T fazendo invaginação. Tá? Ele é grandão, olha como ele é maiorzão, ele é mais grosso aqui, e aqui outro túbulo T. E aí, as cisternas do retículo sarcoplasmático é bem menorzinho. Olha aqui, olha, ele está bem menor. E ele vai formar só uma díade. Aqui é uma cisterna e o túbulo T. Outra cisterna, outro túbulo T. Não tem cisterna, túbulo, cisterna do outro lado, tá? Então, não é tríade, é díade. Tudo bem? Tudo bem. E aqui mostrando um pouquinho problemas, né? Um coração se sentindo bem e depois se sentindo muito mal. Então, tecido cardíaco normal, essa foto é uma foto muito feliz. Núcleo central, citoplasma. Núcleo central, citoplasma. Olha o disco intercalado, que lindo. Olha aqui outro disco intercalado. Olha aqui o disco intercalado.
Olha, professora, mas é isso? Aquele desenho, cadê aquela linhazinha em forma de escada? Então, aquela linhazinha em forma de escada só na microscopia eletrônica. Aqui, com muito amor, muita felicidade, você enxerga isso, tá? Então, esse aqui é um tecido cardíaco normal, beleza, ele está feliz. Aí, você teve uma isquemia do miocárdio, ou seja, no caso aqui, oclusão de uma artéria, então faltou vascularização sanguínea, né? E esse coração, então, sofreu falta de irrigação. Então, ela vai começar a necrosar. Então, nas primeiras 24 horas, você tem a necrose dos teus cardiócitos. Repara, os núcleos estão picnóticos, os núcleos estão morrendo. Você não... As fibrilas de contração estão já se desmanchando, tá? E sobra o quê? Os discos intercalares. Agora você consegue enxergar melhor a região dos discos. Ok? E aí, 3 dias depois, você já vai ter os cardiócitos completamente necrosados, você já nem vê mais direito o núcleo, você só vê esses restos citoplasmáticos, tá? E eles estão circundados por esse monte de bolinha. Essas bolinhas são o quê? Neutrófilos, que vão captar os restos dessas células todas que morreram. Passados uns 3 meses, a gente vai ter na região do infarto a substituição por tecido cicatricial. Então, voltando àquela pergunta do colega, qual que se regenera mais facilmente das fibras? Eu não sei, mas o que eu sei é que músculo não se regenera muito bem também. Tá? Ele acaba fazendo muitas vezes uma cicatriz de conjuntivo, fica um negócio assim meia boca também, não fica grande coisa. Esse é o problema no infarto, um dos, né? Se o infarto ele foi numa área maior, toda essa área vai morrer. Então, toda essa área vai ficar sem contração muscular. E ela, muitas vezes, vai ser substituída por quê? Por tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo não permite a passagem de despolarização, ou seja, o impulso elétrico não vai pulsar, não vai mais passar com tanta naturalidade. E aí você começa a ter probleminhas, assim, quando começa a contrair num ponto e o outro tem um delayzinho. É de milissegundos, né? É pequeno, mas acaba com o tempo dando problema no coração. Tá? Porque professora, o tecido conjuntivo ele é isolante elétrico, ele não é um condutor elétrico, então ele isola. Então aí fica difícil de passar o sinal elétrico. Fala, meu filho, que você ia perguntar. Ali na primeira imagem tem uma parte que está mais roxinha. Ali é tudo núcleo ou também aparece mitocôndria? Não, mitocôndria não é corada, e mitocôndria não é tão grande. Você não consegue corar. Ah, então é tudo núcleo aí, que está de mais roxinho assim. Isso. Ah, tá bom, então. Obrigado. Então, por isso. E aí, finalmente, amém, Senhor, vamos ao último tipo muscular que a gente vai ver hoje, músculo liso. Como a gente já falou longamente, são células fusiformes com um único núcleo central. São revestidas por lâmina basal e elas também são mantidas juntas por fibras reticulares que vocês já viram no conjuntivo. As fibras reticulares, aquelas que se colam em pretinho, né? São argirófilas. Tá? Então, você também tem, não é bem, de novo, endomísio e perimísio, mas é o análogo A, tá bom? Joia. No músculo liso, você vai ter muitas vesículas de pinocitose, que na verdade vão ser já cavéolas, que são, cavéolas são vesículas de pinocitose mais, se chama constantes, que não se desfazem, elas são mais eternas, tá, dentro da célula. E essas vesículas, elas ajudam na regulação do cálcio interno. Tá? O cálcio é justamente o cálcio necessário para a contração muscular. E você tem também junções comunicantes no músculo liso, que então vai, obviamente, fazer a comunicação entre duas células musculares lisas, e aí com isso você vai ter uma certa sincronia na contração do teu músculo. Tá? As junções comunicantes ajudam isso também aqui. Tá bem? Olha aqui, eu adoro esse desenho, eu acho ele super didático, é do Junqueira. Célula fusiforme do músculo liso, corte longitudinal, corte transversal, núcleo, bolinha grande, bolinha pequena. Por que a bolinha é pequena? É porque eu peguei na ponta aqui da célula. Aí você tem uma bolinha pequena. Se eu pego mais no meio, bem onde tem o núcleo, eu pego tudo. Se eu pego de novo na ponta, é uma bolinha pequena. Tá? E esses tracinhos pretos, por que o cara resolveu, o desenhista, né? Resolveu colocar esses tracinhos pretos, o que eles representam?
as fibras reticulares, que envolvem cada célula muscular lisa, mas que também acabam envolvendo todas elas, mantendo o feixe mais coeso. Ok? Ok. Corte longitudinal, corte transversal. Tá? E aqui a microscopia eletrônica de uma célula muscular lisa, tá? Onde ele está mostrando, inclusive, uns corpos densos. A gente vai falar agora dos corpos densos, que ficam no citoplasma ou na membrana plasmática. Aqui, ó, corpo denso, corpo denso, corpo denso, tá? E aqui alguns corpos densos da membrana plasmática. Tá bom. Então, vamos lá. Como é que os miofilamentos contráteis se organizam dentro do músculo liso? É igual aos músculos estriados esquelético ou músculo estriado cardíaco? Nos músculos estriados, os miofilamentos se organizam em sarcômeros, né? Vários sarcômeros um do ladinho do outro formam aquele super miofilamento. Aqui você não tem formação de sarcômeros, tá? Você não tem isso muito organizado, e eles também não formam, eles não ficam alinhados dentro da célula. Eles formam uma rede tridimensional de filamentos contráteis. E os filamentos que você encontra em músculo liso são parecidos com os dos outros, com algumas diferenças. Tem filamento delgado, que é constituído também de actina, só que tem tropomiosina. Você tem filamentos intermediários, que no outro não tinha, que tem desmina e vimentina. E você tem os filamentos grossos, miosina, beleza, já conhecemos. Ancorando uns nos outros, a gente tem os corpos densos. Corpos densos são corpos proteicos, né? Que estão associados ou à membrana plasmática ou a certas regiões do citoplasma. E ancoram, então, a membrana plasmática ou pedaços, partes específicas do citoplasma, onde os filamentos intermediários e os filamentos contráteis se inserem. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Essa é a rede de filamentos contráteis de uma célula muscular lisa. As bolinhas aqui estão representando os discos, corpos densos. Eles ocorrem no citoplasma e eles ocorrem também ancorados aqui diretamente na membrana plasmática. Quando você tem a contração disso aqui, você não vai só ter um encurtamento da célula, você também vai ter um amassamento da célula, porque ela é essa rede. E quando você contrai também, você acaba muitas vezes fazendo com que o núcleo fique assim, uma minhoquinha enroladinha. Tá bom? E aí aqui, então, uma outra visão do músculo liso. Olha aqui, ó. Os filamentos contráteis vão de corpo denso da membrana plasmática para um corpo denso no citoplasma, para outro corpo denso, para outro. Então, formam uma rede. Em verdinho, ele colocou os corpos densos de membrana plasmática, e em amarelinho, os corpos densos do citoplasma, que são um pouquinho diferentes. Tá? E na beirada, aqui na periferia, as cavéolas, que são as vesículas, né? De pinocitose, que vão então trazer uma boa parte do cálcio para fazer a contração muscular. Entre uma célula muscular lisa e outra, eu tenho junções comunicantes, gap junctions. Muito bem. Não. Tá difícil, calma. Sim. Como eu estava falando, para ter a contração do músculo liso, eu vou precisar, claro, dos filamentos contráteis, mas lembrando que os filamentos de actina e miosina no músculo liso não formam sarcômeros. Então, se ele não forma sarcômero, aquela coisa organizadinha, com bandas claras e bandas escuras, você não tem o quê? Você não tem estriações. Por isso que o músculo também é chamado de liso, porque ele não tem estrias. E por que é que ele não tem estrias? Porque não tem sarcômero. Tá? Então, você não enxerga as bandas claras e escuras, porque elas não existem, não tem uma organização de sarcômero lá dentro. Elas não contêm troponina, mas tem tropomiosina, e a tropomiosina se une e estabiliza os filamentos de actina. Tá? Os íons cálcios vêm de fora da célula e não de dentro do retículo sarcoplasmático. Então, vêm de fora via caveolina e tudo mais. Então, quando entra o cálcio, ele vai fazer um complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo vai ativar a quinase de cadeia leve da miosina, tá? Da miosina 2.
Aí você vai ter a fosforilação da miosina 2 e ela vai se desenrolar, ela vai se distender, assumindo uma forma filamentosa. Quando ela fica filamentosa, a cabeça dessa miosina vai conseguir interagir com a actina. E aí você vai ter a quebra também, né? Alteração da conformação das cabeças de miosina, aí é a mesma história, deslizamento dos miofilamentos e contração no final das contas. Aqui, ó, a miosina, ela é enrolada, essa miosina do músculo liso, ela é enrolada quando ela está inativa. Quando entra a quinase de cadeia leve, mais a calmodulina, e o cálcio está por aqui, o que acontece? Você vai ter a dissociação disso tudo. E formação de ATP, liga aqui a cadeia de miosina na actina e você tem a quebra e você vai ter, então, o movimento. Tá? A gente não precisa entrar em muitos detalhes, só lembrando, então, que tem algumas diferenças. A miosina é um pouco diferente e você tem calmodulina, complexo cálcio-calmodulina, e que vai conseguir fazer com que a miosina se ligue à actina. Tá bom? E aí, como é que contrai de novo, né? A gente volta à mesma imagem que eu já tinha mostrado antes. É bonitinho de ver que ele contrai assim e assim um pouquinho, porque é uma rede. E o núcleo também acaba dando uma enroladinha, tá? E aqui, de novo, a imagem do músculo liso, com as cavéolas, que vão, então, trazer o cálcio, tá? Ajuda a regular, então, esse transporte de cálcio. E os filamentos contráteis em rede, sem fazer sarcômeros, e ancorados, então, em corpos densos citoplasmáticos e corpos densos periféricos, ou de membrana. E muita junção comunicante entre as células. Ok, gente boa? Só falando rapidamente sobre cavéolas, que eu nunca tenho certeza se vocês veem na biologia celular, não vou entrar em detalhes também, mas é aquilo, é a invaginação da membrana plasmática, uma estrutura permanente, era a palavra que eu estava procurando, que ela não se desfaz, a palavra que eu estava procurando era permanente, e a função é ser um sistema de túbulo T primitivo, que vai, então, levar também a despolarização da superfície para dentro do retículo sarcoplasmático, tá? Aqui, como se forma uma cavéola, isso aqui é a membrana plasmática, tem as balsas lipídicas, tá? Onde você tem um acúmulo de certos lipídios, colesterol, glicosfingolipídios e tararã, e aqui por dentro, então, vão se ancorar os monômeros de caveolina, tá? E aí eles vão puxar esse pedaço de membrana plasmática e vai formar a cavéola, que então é algo mais duradouro, permanente dentro da célula do que uma simples vesícula de pinocitose. Tudo bem? Tudo bem. E o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Bem que eu queria estar num lugar assim, mas não estou. Estamos todos aqui juntos. Dúvidas? Estão acordados? Vou parar a gravação, então, para não ficar eterna. Tá? Parar a apresentação. E vou parar aqui também, interromper a gravação. Tchau.